podemos desanimar. Nenhum de nós podemos desanimar. Tem muita gente que desanima por causa da luta, que desanima porque a luta é grande, que desanima pelos problemas que enfrentam, pelas barreiras que enfrentam. Tem muita gente que fica meio desanimada. Tem gente dentro da igreja desanimada. Às vezes vem se arrastando. Vem se arrastando, de tanto que é desânimo. Está desanimado para orar, desanimado para ler a Bíblia, está desanimado para fazer campanha, está desânimo total. Desanimado de ungir a casa, de orar em casa, desanimado de pregar, desanimado de evangelizar, desanimado de louvar, desanimado de pregar, desanimado de tanta coisa mais. Tem gente que está no desânimo total. Olha, Deus, você vai ver o que é que Deus fala com essas pessoas. O que é que Deus fala com uma pessoa que está desanimada? Você tem a nossa força. Nós não podemos desanimar. Por mais cansados que estejamos, por mais algo que temos a fazer, mas nunca podemos ser aqueles que vão desanimar com a obra do Senhor, com aquilo que é Deus. Muitas pessoas não têm ânimo para ganhar dinheiro, não tem? Não tem ânimo para ganhar dinheiro, trabalha até tarde, trabalha até no feriado, faz até extra. E por que esse ânimo todo? Eu duvido que alguém trabalharia o dia todo se não recebesse nada. Se ainda entraria pela noite e ainda trabalharia no sábado. Não, vou trabalhar porque eu gosto. Eu gosto de ser mecânico. Eu não quero receber nada. Só porque eu tenho o maior amor pela mecânica. Tenho o maior amor para apertar parafusos, desapertar parafusos, tirar, colocar motor. Eu falo com o mecânico que está aqui na frente. Se tiver mais algum mecânico aí. Eu duvido que alguém vai fazer isso porque tem amor. Não, eu não quero receber nada. Eu tenho amor, eu vou descer o motor, vou colocar o motor. Olha, eu vou entrar pela noite, eu vou pagar não. Feriado eu vou trabalhar, domingo eu vou trabalhar. Eu duvido se a pessoa faria isso, não vai receber nada. Aí mandaria aula, na terça, na quarta, na quinta. Cuidaria das crianças. A mãe professora de criança. Daí aula, não, eu amo dar aula para as crianças. Esse ano todo que está me vendo aqui, ó, todo esse ano meu aqui para dar aula, não faltar um dia, é porque eu tenho maior amor para dar aula pelas crianças. Eu tenho maior amor por isso que eu faço. Mas é greve. Então vejam bem, por que a pessoa não perde o ânimo? Não perde o ânimo de apertar os parafusos, de mexer nos carros, de dar aula para a criança, não perde o ânimo de fazer o que você faz quando você quer, não perde o ânimo de andar pendurado no ônibus. Vai animar. Por quê? Porque vai receber algo. Nós temos aquele ano que recebemos nosso salário, porque vamos pagar nossas contas, porque vamos comprar aquilo, vamos comprar aquilo outro. Mas para buscar a Deus, para se envolver com Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que é para Deus, não temos o mesmo ânimo. Até parece que não recebemos nada de Deus. Até parece que não recebemos nada. Que estamos fazendo aquilo e não temos nada em troca. É o contrário, nós deveríamos ter muito mais ânimo de fazer a obra. Nós deveríamos ter muito mais ânimo de fazer para Deus, de buscar em Deus. Deveríamos ter muito mais ânimo. Por quê? Porque em Deus nós receberemos muito mais do que aquilo que nós fazemos. Do que através daquilo que nós fazemos. Se nós nos dedicarmos não somente a querer mais de Deus, ter aquele ânimo, como ter um ânimo para trabalhar e receber algo, receber o salário, ter um ânimo de trabalhar na obra de Deus para receber de Deus, porque Deus vai te pagar com justiça. Deus vai te pagar com justiça. Deus não vai ser um patrão injusto. Porque o patrão pode ser injusto, ele pode te enganar, mas Deus não engana, Deus é justo. Deus é justiça. Então isso quer dizer que eu vou receber o que eu mereço. Eu vou receber de Deus, porque Ele diz: eu te pago conforme as vossas obras. É Deus que diz: eu te
pago, quem trabalha para Deus não trabalha de graça não, recebe. E recebe muito. Não é pouco não. Nós recebemos muito de Deus, recebemos saúde, recebemos paz, recebemos abundância em tudo, recebemos proteção. Você não precisa de pagar o guarda-costa não, porque o Senhor já é o teu guarda, ele é o teu guardião. Você tem um guarda que não falha, você não paga nada para ele. Aquele tipo de guarda que protege, que ampara, por onde quer que você esteja. E muitas vezes não reconhecemos isso. E ele ainda diz, eu ainda tenho pago ainda. Se você faz a obra, se você é aquela pessoa empenhada, é aquela pessoa dedicada, você não vai fazer de graça não, porque eu vou te pagar e eu te pago conforme as vossas obras. Você vai receber conforme o que você fizer, em nome de Jesus. Amém? Então, por que eu tenho que ter desânimo? Eu tenho que cada dia querer mais trabalhar. Tem que cada dia mais querer me empenhar com Deus, na obra de Deus, buscar a Deus, com ânimo. Né? Desânimo ninguém faz nada. Então tem que ter ânimo para prosseguir, em nome de Jesus, amém? E é isso que nós vamos entender até através do que a palavra diz, porque na Bíblia tem pessoas que tinham ânimo, eram muito animadas e conseguiram muitas bênçãos, muitas vitórias, mas foram pessoas que também tiveram momentos de desânimo, pessoas que também desanimaram, e quando desanimaram, a tragédia foi grande. Olha que o teu irmão diz, irmão, não desanime não. Olha aí para teu irmão, diz aí, irmão, não desanime não. Está bem? Não desanime de quê? Você, o que você está desanimado de quê? Não desanime não. Desanime de nada, coisa nenhuma na tua vida. Continue acreditando e prossiga, em nome de Jesus. Amém? Vamos ver aqui, Josué capítulo 7, versículo 2, diz assim: enviando por Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Ave, da banda do Oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Josué foi aquele que mandou esses homens, estando em Jericó, e Jericó mandou os homens espiar a terra. Você sabe que Josué, antes disso aqui, você sabe que Josué passou o Jordão com aquele povo. E não é fácil passar o Jordão. Passar o Jordão era uma tremenda dificuldade para passar. É como você. Você enfrentou um grande problema que era muito difícil você passar por ele. Mas você não passou por aquele problema? Você não venceu? Você não conseguiu chegar do outro lado? Você não foi vencido naquele problema que você enfrentou. Você não foi vencida naquele problema que você enfrentou. Josué também foi assim. O Jordão era um empecilho, uma dificuldade, era algo que aparentemente aos olhos humanos era difícil atravessar por ali. Mas passaram por quê? Porque eram aquelas pessoas que estavam animadas em vencer. Josué, comandadas por Josué, que era também animoso, e aquele ânimo dele: não, nós vamos conseguir, nós vamos passar, nós vamos chegar lá do outro lado. Aquele povo seguiu Josué e aquele povo passou, porque o Jordão foi aberto e aquele povo chegou do outro lado. Chegaram do outro lado. O caminho não foi obstáculo para eles. Mas tudo isso com ânimo. Se eles tivessem desanimado, eles teriam passado o Jordão? Se o Josué ficasse olhando para o Jordão assim: olha, eu acho que eu vou desistir, não vou tentar não. Acho que eu vou parar por aqui, até aqui deu para vir. Mas daqui para lá está muito difícil. Daqui para lá, eu estou nem vendo para o outro lado. Nem para o outro lado eu estou vendo. Vamos passar aqui. Não tem jeito, olha, pessoal. Eu acho que é melhor todos nós voltarmos. É melhor todos nós voltarmos, porque não vai dar mais nada. Daqui a pouco. Chegamos ao fim da linha. Você já pensou se Josué age assim? Se ele desanima, perde o ânimo, perde a coragem? Todo mundo tinha voltado, inclusive o Josué. Mas o Josué foi aquele que perseverou. Josué foi aquele que não desistiu. Em outras palavras, Josué foi aquele que não desanimou. E aquele povo foi impulsionado pelo ânimo do Josué.
aquele povo foi impulsionado pelo Josué. Tem pessoas que só vão ser impulsionadas pelo teu ânimo. Tem pessoas que vão ganhar um impulso pelo ânimo teu. Se você desanimar, aquela pessoa também desanima. Se você desistir, aquela pessoa também desiste. Muitas vezes aquela pessoa está esperando só você dizer que não dá, para que ela também concorde contigo. Então, só esperando você dizer que vai voltar, para que ela também volte contigo. Ela está até pensando em voltar. Ainda não tomou essa atitude porque você está dizendo, não, não vou voltar, eu vou prosseguir. E foi isso que Josué fez. E foi por isso que passaram o Jordão. Mas depois que passou o Jordão, acabou os problemas? Não acabaram. Porque depois, aí vem aquilo que nós estamos ouvindo ali. Depois que passou o Jordão, veio Jericó. Jericó, aquela cidade cheia de muralhas, que ninguém entrava, ninguém saía. E agora está ali Josué com aquele povo que já tinha passado o Jordão, continuava no ano, continuava no pique, e de repente se depara com as muralhas. Então a muralha fez Josué desanimar também? Ele desanimou? Não, Josué foi aquele que passou para o povo ânimo. Todo aquele povo que estava com Josué também viram da mesma forma que viram quando estavam diante do Jordão. E aquele povo olhou e essa muralha é alta. Mas então não passaram. Tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai. Pular, não tem como pular. Agora, aí não tem como passar não. Não tem como entrar, né? Aquele povo estava assim. Mas Josué continuava animado. Continuava com ânimo. Não, se nós passamos o Jordão, não vai ser essa muralha que vai nos deter. Se nós passamos o Jordão, essas muralhas aqui, assim como o Jordão abriu para passarmos, que foi o nosso Deus que abriu, o nosso Deus também que está à nossa frente, ele também derrubará essa muralha para que nós também possamos entrar. Tem que ter esse ânimo. Não podemos ter, olha, eu tenho que ter ânimo. Não, nada vai me meter, nada vai me parar, nada vai me vencer, nada vai ser empecilho, nada vai ser obstáculo, porque seja o que for que estiver dentro de mim, maior é aquele que está na minha frente. Maior é aquele que está na minha frente. E foi nesse ano que Josué conseguiu. Presta atenção que eu vou para aqui. Eu vou para onde está escrito aqui. Estou dando a introdução só do Jericó aqui, que nós ouvimos. Falar do Jericó. Então vejam bem. E Josué convocou aquele povo a fazer o quê? A dar quantas voltas? 7 voltas. A gente já fez isso. Eu lembro que ela fez isso para determinar uma vez, né? Para cair a muralha que estava atrapalhando lá. Caiu hoje, eu trabalho. A muralha caiu? Caiu hoje. Amém. Teve a fé de Josué, a atitude de Josué. Então vejam bem. E Josué animou aquele povo animado como ele estava. Olha, Deus colocou no meu coração, nós vamos dar 7 voltas em volta dessas muralhas aqui. Nós não vamos precisar nem abrir a boca. Não vamos falar nada, nós só vamos crer. Nós só vamos crer e com boca fechada, calado, sem falar nada, nós vamos dar as voltas aqui. Olha que para dar 7 voltas na cidade, a cidade não era tão pequena. E ele exigiu o quê? Um certo ânimo. Ânimo. Se é quando essa volta no quarteirão, eu volto no quarteirão. A cidade é muito maior, né? Jericó é maior. Mas se ela é aquela que dá uma volta no quarteirão e já começa a cansar, aí começa a capengar, né? E desanimar, eu já cansei, já estou me arrastando, já não dá mais para caminhar. Então na segunda volta, eu não sei se vou chegar à 7ª não, porque do jeito que eu estou, na segunda para chegar na 7ª vai ser difícil. Sol forte no dia. Estava sol forte? Já pensou se a pessoa... Tudo existe ânimo. Presta atenção que o que nós estamos buscando aqui é saber aquilo que Deus quer nos falar, que nós temos que ser animosos. Não podemos perder o ânimo.
Devem ser pessoas de ânimo, não pessoas desanimadas. Então Josué tem um exemplo para nós, até a parte que ele teve o ânimo. Você vai ver que não teve uma hora que ele perdeu o ânimo. Tem pessoas que assim, ela tem o ânimo, ela vai, e prossegue, e vai naquela fé, e alcança, vai chegar uma hora que desanima, e muitas vezes desanima em algo muito pequeno. Às vezes desanima com algo muito pequeno. Ela teve o maior ânimo para vencer as dificuldades grandes, os problemas grandes, mas o problema pequeno ela desanima. É aí onde muita gente erra. E a Bíblia ela é justamente para isso, para nos orientar a não cairmos no mesmo erro que muita gente caiu. E o Josué, caminhando e o povo seguindo ele, olha, não desanime, é certo, pode. Tem gente que a campanha, tem campanhas que são 7 semanas. Tem gente que dá a primeira volta, na segunda já desanimou. Não é verdade? Tem gente que vem o primeiro dia da campanha, na segunda semana já não vem mais. Tem gente que vai até a segunda, terceira, meio que se arrastando, quando é na quarta já para. Se Josué fizesse isso, que é como se Josué estivesse fazendo uma campanha. Josué estava fazendo uma campanha. É 7, não é 6, não é 5, não é 4, não é 2, não é 1, é 7. Deus falou para ele 7. Eu só te dou vitória na 7ª. Se você tiver ânimo e for em frente, prosseguir, eu te darei a vitória. É assim que Deus faz. Por isso que nunca podemos perder o ânimo. Se Josué para no primeiro, não quer seguir, porque Deus falou para ele 7. E aquele povo tem que ficar pegando, ele não podemos parar. São 7 voltas que na 7ª vai tocar trombeta e essa muralha vai cair. Quando fizer uma campanha, faça com fé, faça com ânimo. Faça com vontade, faça acreditando naquilo que Deus fala. Porque se for o gigante, ele vai tombar, se for a muralha, ela cairá. Se for o mar que estiver diante de ti, ele vai se abrir. Amém? Amém. Não desanime, não pare pelo meio, não. Prossiga, vai em frente. Deus ele só cumpre com aquilo que ele promete. Se nós formos aqueles que estivermos anos e ir até o fim. E Josué foi primeira, segunda, terceira. Não sabemos se eles ficaram muito cansados, mas eles conseguiram chegar até a 7ª. Com certeza exigiu um grande esforço. Porque dar 7 voltas numa cidade, 7 voltas numa cidade é para ficar com o pé inchado. É para ficar com o cabo no pé. Se alguém tem esse porão de galo, já se tinha algum tipo de coisa assim, já pensou? Chegar na rua mancando. Chegar na rua manquejando. Teve alguns que chegam se arrastando, como algumas pessoas chegam na igreja, se arrastando. Meu Deus. E o Josué, será que chegou se arrastando? O Josué estava na fé, estava na confiança. E na 7ª volta que deram, foi o que aconteceu com Jericó. As trombetas tocaram e as muralhas caíram. Quer dizer, Josué e seu povo venceram. Porque não desistiram, não desanimaram, prosseguiram e foram em frente. Josué estava até acostumado a vencer. Como tem muita gente no nosso meio que estão acostumados a sempre vencer em batalhas. Aí quando encontram uma dificuldade, não compreendem por quê. O que é isso agora? Eu venci aquilo, eu venci aquilo. Eu venci o Jordão, eu venci as muralhas de Jericó. Eu venci o Mar Vermelho, o Mar se abriu. Eu passei, agora por que agora eu esbarrei nesse negócio aqui? É aí que temos que analisar o porquê daquilo. Porque tudo tem um sentido e tudo tem um porquê. A palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que maldição sem causa não se cumpre. Nunca vai ter uma maldição na minha vida se não tiver um motivo. Nunca. Nunca vai ter uma maldição se cumprir na tua vida se não tiver um motivo. Muitas vezes nós que achamos que não tem motivo, porque não queremos enxergar, porque não nos esforçamos para enxergar.
mas tem um motivo por que estamos passando por aqui. Porque o nosso Deus jamais iria mentir. Se na sua palavra está escrito que a maldição não vai se cumprir na tua vida, se não tiver um motivo, ela não vai se cumprir, porque a palavra de Deus é verdade. Agora, se tem maldição na minha vida, é porque tem um motivo, e esse motivo é eu que estou dando esse motivo para que ela se cumpra. Eu estou permitindo que aquela maldição esteja na minha vida. Muitas vezes é uma raposinha. Mas a raposinha, você sabe que ela destrói a vinha. Não faz mal a toda a vinha. Muitas vezes é uma pequena coisa, mas tem que ser tirada. Senão não seria necessário tirar a raposinha da vinha. Se não fosse necessário tirar as pequenas coisas, a raposinha poderia permanecer na vinha, que não iria causar dano algum. Mas na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz que as raposinhas fazem mal a toda a vinha. Ela destrói toda a vinha. Então tem que ser arrancada. Tem que ser tirada. E nessa trajetória de Josué, tinha uma raposinha no meio dele lá. Você vai ver que estrago que fez ali. A raposinha. O que foi que ela fez? E Deus chegou para Josué, chamou ele e falou: Josué, tem que arrancar essa raposinha do meio de vocês. Porque caso contrário, vocês vão ser aqueles que vão perder. Vocês são acostumados a vencer. Vocês são acostumados a passar no Jordão. Vocês são acostumados a derrubar as muralhas. Vencer Jericó. Vocês são acostumados a passar até pelo mar. O mar que estava fechado. O mar vermelho. Mas se não arrancar essa raposinha que está em meio, vocês agora não vão passar mais nem córrego. Passar no rio. Mas com aquilo que estava no meio dele, não passaria nem córrego, que é muito mais estreito, que é menor comparado com o rio. Deus avisou ele. E da mesma forma Deus me avisa. E o que Deus está falando hoje aqui é para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Nós temos que nos analisar. Nós temos que olhar, por que eu estou tendo essa dificuldade para vencer isso? O que é que você está tendo dificuldade de vencer? O que é que você está tendo a maior dificuldade para vencer aquilo? Aquilo está te vencendo. Por mais que você lute, por mais que você peleje, por mais que você ore, por mais que você busque, mas você não tem conseguido vencer aquilo. Por que você não vence? Tem que saber por quê. Você vai dizer: não, eu sou perfeito, eu sou santo, eu não tenho defeito, eu não sei porquê, eu dou dízimo, eu ando na palavra, eu obedeço, eu santifico, eu não ando no pecado. E por que agora eu não consigo vencer isso? Será que eu não tenho nada, nenhum motivo de estar impedindo e receber as nossas bênçãos? Então veja bem, voltando para cá para a Bíblia, novamente. Enviando por Josué de Jericó alguns, depois daquela muralha que caiu, só vitória. Agora olha, vocês vão para outro lugar, porque tem mais, não parou por aqui não. Nós vamos conseguir. Mandou alguns homens a Ai. Era uma cidade bem menor do que Jericó. Uma cidade bem menor. Era comparando Campinas com São Paulo. Campinas é Ai, São Paulo é Jericó. Olha a diferença. Então, vocês vão olhar lá. Vão observar lá como é que é, antes de irmos para a batalha. E o que aconteceu? Diz aqui assim: mandou homens a Ai, que está junto a Betiabe, da banda do Oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi, vai até lá, espia a terra, observa a terra, olha a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Aí diz no versículo 3: e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns dos 1.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. O pessoal foi espiar a Ai, olharam lá, aí viram poucos inimigos, pouca gente, um número bem menor. Eles falaram: não precisa vir todo mundo não, que para vencer isso aí, menos da metade do nosso povo vai vencer esse povo aí. O inimigo é menor número.
Vai ser fichinha, não é isso que ele estava dizendo. Olha a fichinha, vencer esse inimigo aí. É como você que já venceu o câncer, já venceu a gangrena, já venceu a trombose, já venceu. Você já venceu. É como você dizer, essa dorzinha aqui de cabeça, isso é fichinha para vencer isso, não precisa fazer muita força, não. Não precisa se esforçar muito não para vencer essa dorzinha de cabeça. Eu já venci o câncer, já venci a trombose, a osteoporose, a artrite, a artrose, tudo osso, né? Está amarrado esse osso, em nome de Jesus. Já venci tudo isso. Essa dor, isso não é nada. Não vou nem fazer força. Sai, a dor já saiu. Aí muitas vezes você se engana. Porque você venceu o câncer, venceu a trombose. Mas aquela dorzinha, você repreende, manda embora, ela fica importunando e não sai. Aí você fala, não estou entendendo mais nada. Aquilo que era grande saiu, aquilo que era grande eu venci. E agora essa coisa que não significa nada, está me perturbando aqui, eu estou orando, estou ungindo, estou fazendo isso, aquilo não sai. Foi isso que aconteceu com Josué e o seu povo. Eles foram aqueles que quando viram o inimigo lá, nós já vencemos as muralhas de Jericó. As muralhas caíram. É isso ali? Não dá nem para começo. Um pouquinho só dos nossos, nós vamos vencer isso aí de letra, tá? Sem fazer força. Mas se deram mal. Muitas vezes nós não vencemos um pequeno problema por esse motivo. Já vencemos muitos problemas maiores. Mas de repente podemos nos deparar com um bem menor e não vamos vencer ele justamente por aquele motivo ali. E eles voltaram a falar para Josué. E Josué foi na dele. Confiou nele. Não, vocês foram olhar. Se vai ser fácil. Não precisa ir um massacre, não precisa ir todo mundo para lá. Um pouquinho já vence. Vai eu, mais alguns, e a vitória já é certa. Josué já foi contando com a vitória. Nem eu, nem você, nenhum de nós podemos ir a uma batalha contando com a vitória se não estivermos nos conformes. Se não estivermos totalmente de acordo com Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Porque nós vamos ser aqueles que vamos contar com a vitória e vamos ser surpreendidos. Nós vamos ser surpreendidos. É por isso que muita gente fica surpreso. É justamente por esse motivo. E o Josué já contou também com a vitória. Mas ele foi aquele que analisou só ele. Ele foi aquele que observou só para ele. Ele entendeu que na posição que ele estava, da forma que ele estava com Deus, na comunhão que ele estava com Deus, ele entendeu que a vitória era certa, era garantida. Mas só que ele esqueceu que ele não foi para a batalha sozinho. Ele não foi para a batalha só. Se o Josué tivesse ido só para a batalha, ele teria vencido. Porque Josué era aquele que andava em comunhão com Deus, era aquele que tinha certeza que andava de acordo com o que Deus exigia. Mas ele não foi para a batalha só, ele foi para a batalha com mais um grupo de pessoas. Assim que quando nós estamos no altar aqui, que estamos buscando, louvando a Deus, não é uma pessoa só que louva, é um grupo. De repente tem uma pessoa que é aquela pessoa que está bem com Deus, que está de bem com Deus, que está consagrada a Deus, e aquela pessoa é aquela pessoa que Deus ouve, mas através daquela pessoa que está no meio do grupo, pode ser destruído, não vencer a batalha. O menor inimigo vence aquele grupo. O menor inimigo vence aquele grupo. Se tivesse no meio do grupo. O menor inimigo levantará vence. Um grupo que talvez já venceu gigantes. Um grupo que já venceu barreiras. Um grupo que já derrubou o Jericó. Mas agora é um grupo que não vence Ai. Porque um grupo não significa uma pessoa com um grupo são vários. Quando é coisa que depende de um que vai à luta, que vai batalha,
Deus é aquele que opera e dá vitória. Deus dá vitória. Mas quando é algo que vai em grupo, e naquele grupo nem todos estão nas mesmas condições, nem todos estão da mesma forma, olha, até aquele que está consagrado, que está com Deus, que está ali de acordo com a vontade de Deus, até aquele ou aquela fica surpreso, se surpreende, porque não consegue vencer. E até aquela pessoa fica questionando: por que aconteceu isso? É que pode. Estou acostumado a vencer para trabalhar, por que não conseguimos dessa vez? Aquela pessoa que está bem com Deus, ela fica questionando, porque o Josué questionou. O Josué ficou cobrando de Deus: Senhor, não entendo, como é que pode? Eu venci tantas coisas aconteceram, e agora por que isso aí? Não estou entendendo nada. Eu me santifiquei, eu andei de acordo com a tua vontade, eu faço tudo que o Senhor manda, e agora, o que é isso comigo? Aí Deus falou: o problema não é você. O problema é aquele que está no teu grupo. Muitas vezes o problema pode não ser você. O problema pode ser aquela pessoa que está do teu lado. O problema é aquela pessoa que está ali, que convive contigo. Aquela pessoa é o problema. Aquela pessoa é o causador do problema. Como nós já ouvimos falar no livro de Jonas. O problema não era aquele povo que estava no navio. O problema era Jonas. Jonas que era o problema, não eram todos que estavam ali. Mas todos vão sofrer as consequências por causa do problema, por causa do Jonas. Se o problema aqui for o pastor, todos vocês vão sofrer a consequência. Se o problema aqui, nesse navio aqui, for o pastor, todos vocês vão sofrer as consequências daquele que é o causador do problema. Entendeu? Puxando, trazer para mim a coisa. Todos vocês vão ser aqueles que vão passar a enfrentar aquelas tempestades por causa do causador do problema. Aí tem que arrancar o problema para que a tempestade passe. Aí tem que tirar o problema do meio para que você venha ter vitória. Para que você venha vencer. Tem que ser tirado, arrancado. Se for eu o problema, que você não vence, eu vou ter que ser arrancado para você vencer. Agora, se o problema for de lá, ao contrário, aquela pessoa vai ter que ser arrancada para que você vença. Ela vai ter que ser arrancada para que você vença. Muitas vezes o problema não quer dizer assim na congregação. O problema muitas vezes está dentro da tua casa, na tua família. Você não tem vencido justamente por isso que tem dentro da tua casa. Você não tem vencido justamente por aquilo que está acontecendo lá dentro da tua casa. Não é na igreja que eu estou falando. Isso não quer dizer porque tem uma pessoa que está no erro, que anda errado, e todos os outros vão pagar por eles. Não. Isso aqui se refere à casa de cada um. Você não está vencendo o problema. O teu problema não é com o povo da igreja. O teu problema é na tua casa. Qual é o teu maior problema? Não é na tua casa? Você não tem problema com filho, marido, com alguém? Com quem é que você tem problema? O que acontece na tua casa? Por que você não está vencendo? Quantos anos você está lutando para vencer aquela barreira? Quanto tempo você está lutando para ter vitória naquilo que acontece na tua casa? Tem pessoas aí que estão muito tempo, 10 anos, 20 anos, 5 anos, sei lá quantos anos, que estão lutando, guerreando, pelejando. E não estão compreendendo: eu venci isso, venci aquilo, mas não venci isso. Eu não consigo vencer isso aqui. O Josué também não entendeu. E muitas vezes você acha que você é o problema, muitas vezes não é você o problema, mas tem um problema lá dentro. Tem um causador do problema. É aí que se explica que a maldição sem causa não se cumpre. Não tem como se cumprir uma maldição, existir algo, se não tiver alguém que provoca essa maldição. E veja bem aqui o que aconteceu, voltando para cá novamente. Deus está dando bem diferente aqui. Em nome de Jesus, com certeza vai falar tanto pela manhã como à noite. Eu pedi a Deus para isso. Se você voltar aqui à noite, vai ser completamente diferente do que Deus vai falar aqui. A mesma mensagem, o mesmo texto. Mas é o Espírito Santo que coloca no coração o que tem que ser falado.
Vejam bem, voltando para cá, diz aqui, versículo 3: e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns dos 1.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo. Vai só cansar o povo para andar, porque poucos são os inimigos. Versículo 4: assim subiram ao lado do povo alguns 3.000 homens, os quais surpreenderam-se, porque o que foi que aconteceu? Fugiram diante dos homens de Ai. Está vendo só? Foram na confiança da vitória, pouca gente, vai ser fácil, vai ser bichinho. Quando chegaram lá, os homens de Ai puseram todos eles para correr. Não conseguiram vencer, não conseguiram ter domínio na batalha. Os homens de Ai venceram. É como nós. Vamos nessa confiança, de repente o inimigo nos surpreende. E somos vencidos pelo inimigo. Porque quem não consegue vencer o inimigo é vencido por ele. Quem não consegue vencer o inimigo é vencido por ele. Eles não conseguiram vencer, foram vencidos. Se eu não consigo vencer uma dor, eu fui vencido por ela. Se eu não consigo vencer uma luta que eu estou enfrentando, eu fui vencido por aquela luta. Pode ser grande, pode ser pequena, pode ser média, pode ser o que for. Se eu não vencer, eu fui vencido por ela. Para que eu dê o grau de vencedor, eu tenho que vencer, seja pequena, seja grande, seja lá o que for, eu tenho que ter vitória naquela batalha que eu estou tendo. Como é que eu posso dizer que eu sou vencedor se eu sou vencido pelos problemas? Como que eu posso dizer que eu sou vencedor se eu sou vencido pela doença? Se eu sou vencido pelo menor inimigo, por uma coisa tão pequena, uma coisa insignificante que muita gente, até no mundo, as pessoas vencem. E eu que sou de Deus não consigo vencer. Como é que eu posso dizer que eu sou vencedor? Como é que eu posso dizer que eu sou de Deus? Se comigo é o contrário daquilo que a palavra diz. Não, eu tenho que acordar, eu tenho que despertar, eu tenho que abrir o entendimento, eu tenho que buscar mais de Deus, eu preciso receber, porque eu não estou compreendendo nada, não estou entendendo nada, e só o Senhor que pode revelar, e eu preciso me colocar diante dele para que ele se revele a mim a forma correta para que eu venha vencer minhas batalhas. Oh! Aleluia! Amém? Olha, rapaz, se você não estiver vendo depois do que você está ouvindo aqui, Jesus tem misericórdia de você. Porque desanimado ninguém vai vencer nada. O Josué desanimou quando ele não conseguiu vencer o pequeno. Desanimou. O grande problema não desanimou ele. O Jordão não desanimou, o Jericó não desanimou. Mas Ai desanimou o Josué. Ai desanimou Josué, uma coisa pequena, desanimou Josué. Josué ficou desanimado, voltou desanimado, precisou Deus dar um chacoalhão nele. Precisou Deus pegar ele: olha, Josué, agora é eu que vou falar contigo, tá? E agora você vai me ouvir. Então prepare-se que Deus vai te dar um chacoalhão. Olha para o teu irmão, está desanimado, Deus vai te dar um chacoalhão hoje. Vai pegar no tranco. Vai pegar no tranco, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, nem que seja no tranco, você vai animar agora. Vai pegar no tranco, diga assim. Glória. Já viu o carro, né? O irmão sabe disso, né? A bateria ligada, motor carregado. Não quer pegar, só que ele tem que fazer dele. Então, o empurrão dele quer fazer ele pegar no tranco. Assim vai ser Deus que vai fazer com você hoje, ó. Vai te dar um empurrão que você vai pegar no tranco, em nome de Jesus. Não vai ser o irmão, não vai ser o pastor, não vai ser ele, não. É Deus que vai pegar no empurrão. Você vai pegar no tranco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não fique preocupado, não, porque eu estou brincando aqui, mas Deus é aquele que sabe como fazer, em nome de Jesus. Amém? Com certeza Deus vai ser aquele que ele vai te dar a forma de você receber a tua bênção e você criar esse ano e criar novamente esse ano em nome de Jesus. Glória a Deus. Então
os pais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. Olha, feriu todo mundo. E seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos da descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo ficou mole, né? O povo ficou água mole. O povo ficou como água. Meu Deus. E diz aqui assim mais, versículo 6. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Sabe o que quer dizer isso aqui? Josué se prostrou na presença do Senhor. A arca do Senhor é a presença de Deus. Josué rasgou suas vestes. Rasgar a veste, o que quer dizer? Rasgar o coração. Josué rasgou o coração diante do Senhor. Senhor, como é que pode? Nós fomos vencidos por Ai é tão pequena. Como é que vai acontecer isso? Esse povo aqui, nós estávamos num grupo, reunidos, preparados para vencer, já crente na vitória, confiança que nós fomos derrotados, fomos vencidos, o inimigo prevaleceu, o inimigo nos venceu. Como é que se explica isso? Ele rasgou o coração dentro do Senhor. Sabe o que o Senhor falou para ele? Aí agora tem uma parte muito importante para cada um de nós, no Jesus. Diz aqui assim, no versículo 7. Eu não concluí vocês, né? Deixa eu concluir. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Eles colocaram a cabeça no chão, rasgaram o coração, falaram com Deus. E Josué falando aqui no 7. Disse Josué: Ah, Senhor, Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão? Foi o Senhor que fez com que passássemos ali o Jordão, que era mais complicado, para depois nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Josué começou a desanimar aqui. Josué começou a falar para eles: olha, não adiantou nada ter passado no Jordão, não adiantou nada vencer Jericó, depois de ser vencido por esse pequeno problema, era melhor ter ficado lá do outro lado do Jordão. Era melhor ter ficado lá onde estava. Tem muita gente que faz assim hoje na igreja. Não adiantou nada ter vencido aquele problema, ter vencido aquele outro, ter vencido aquela guerra, ter vencido aquela batalha, e agora esbarrar nesse aqui. Devia estar lá onde estava. Não adiantou nada de levantar como obreiro, ser aquele que guerreou, aquele que buscou, aquele que investiu, aquele que foi à batalha, que evangelizou, que pregou, que fez tantas coisas, e agora me deparar com esse problema que não consigo vencer. Era melhor que eu estivesse sentado lá no meio do povo, não ter nem levantado para fazer a obra. Era melhor estar onde eu estava. O Josué quis voltar para o lugar que ele estava. O Josué quis voltar para o lugar que ele estava. Tem muita gente querendo voltar para o lugar que estava. Tem muita gente querendo desistir da batalha. Tem muita gente, depois de vencer batalhas, de vencer guerras, de vencer muitas muralhas, são pessoas que estão querendo retornar para o lugar que eles saíram. Josué quis voltar para o lugar, queria estar agora lá do outro lado do Jordão, não queria nem ter saído de lá. Tem muita gente que querendo voltar. Gente que levantou daí para louvar no altar de Deus, gente que levantou para fazer a obra, para pregar, para evangelizar, para visitar, para ir alcançar almas. Tem muita gente que, diante do problema que é pequeno, comparando com o tamanho do Deus que ela serve, o problema que ela está enfrentando, que ele está enfrentando, é pequeno. E diante daquele pequeno problema, tem gente querendo voltar e ficar sentado, estacionado, desanimado, do jeito que estava antes. Porque parece que não valeu a pena o que se fez. Parece que não valeu a pena ter vencido o Jordão. Parece que não valeu a pena ter derrubado as muralhas de Jericó. Parece que não valeu a pena, mas era melhor ter ficado lá. Josué falou isso para Deus. O Josué que pisou na terra prometida. Nós sabemos que ele pisou, ele e Caleb pisou. Mas olha, a trajetória de Josué teve um momento de desânimo. Teve um momento que quis voltar. Teve um momento que ele quis retroceder, voltar atrás. Muitas vezes acontece isso comigo. Você pode se
sentir desanimado, pode se sentir desanimada. Muitas vezes você também pensa em voltar atrás, voltar a não ter compromisso. Eu não quero ter compromisso. Eu fui ter compromisso, a coisa piorou para mim. Agora é uma batalha, é uma luta, é uma coisa que eu não consigo vencer, eu não sei o que fazer. Não, eu não quero voltar onde eu estava, porque lá onde eu estava, eu não tinha compromisso nenhum. Josué, quando estava dali no Jordão, ele não tinha compromisso. Mas quando foi para passar o Jordão, Deus deu compromisso para Josué: é você que vai passar com esse povo. É você que vai passar com esse povo. Agora Josué estava com o compromisso de passar com aquele povo. E foi aí que ele encontrou as barreiras, encontrou as dificuldades, e com ânimo ele venceu. Mas agora um pequeno problema, mas porque Josué queira voltar juntamente com o povo para o lugar de onde saíram. Isso aí. Tem muita gente que desanima com pouca coisa. Desanima com pouca coisa. É muito mais fácil a pessoa estar com ânimo, com vontade, com garra, quando ela tem lutas grandes, do que a pessoa enfrenta quando tem pequenas lutas. Quando tem pequenas lutas, as coisas são pequenas, elas querem voltar atrás, querem desanimar, querem parar. Porque nós nos fortalecemos, são nas fraquezas que nós somos fortes. São nos momentos difíceis que nós mais nos achegamos a Deus. São nas maiores batalhas que nós somos aqueles que mais confiamos no Deus que servimos. São nas grandes batalhas. Nas pequenas nós não nos achegamos muito a Deus. Nos pequenos problemas nós não buscamos muito de Deus, mas nos grandes problemas nós buscamos. E aí onde nos fortalecemos. E aí onde temos ânimo. É aí onde vamos ter a força para vencer. O pequeno problema, Josué desanimou, mas aquela derrota veio por um motivo. E se não tivesse motivo contigo, você nunca vai ser derrotado. Se não tiver esse motivo comigo, eu nunca vou ser derrotado. Nós nunca vamos ser derrotados. Por isso que temos que buscar para arrancar isso do nosso meio. Seja da igreja, seja de nós, seja do povo da nossa casa, seja de onde for que tem isso, nós temos que buscar em Deus para ser arrancado, para não sermos surpreendidos pelos inimigos, mas sermos aqueles que vamos vencer até os gigantes, ou a legião de gigantes que levantarem contra nós. Oh, glória! E disse Josué ao Senhor Jeová: por que com efeito fizeste passar o Jordão com esse povo? Adar nas mãos morreu agora para fazer perecer. Tomara contentarmos com ficarmos além de Jordão, ter ficado lá. Aí diz aqui no versículo 10, eu vou concluir. No versículo 10, vou concluir, nós vamos orar, porque senão eu vou até amanhã falando aqui. No versículo 10 diz assim: versículo 10: então disse o Senhor a Josué: para ver para que bom. Depois de Josué falar, depois de Josué dizer o que sentia, depois de Josué tanta coisa, você viu que Deus estava calado até agora, né? Só o Josué falando, só contando o que acontecia com Josué, Deus calado. Deus é essa feriagem, fica calado. E deixa você falar, deixa que eu fale. Nós vamos falar, mas na hora que Deus tomar a palavra, ele veio para resolver. Aí ele veio para resolver. Porque naquele momento, ali, diz o versículo 10, então disse o Senhor a Josué: coloca o teu nome. Então disse o Senhor a você: fulano, a minha, Edinaldo, irmão Marcos, Reinaldo. O que é que o Senhor disse? É uma coisa muito importante, com certeza. Então disse o Senhor a Josué: o quê? Levanta-te. Amém? Você entendeu? Olha quando Deus falou: levanta-te. Estremeceu aí? Por que Deus mandou Josué levantar? Porque ele estava prostrado, estava desanimado. A pessoa desanimada se prostra. A pessoa desanimada ela fica sentada, arriada, caída. Deus falou para ele: ô Josué, essa posição que você está aí reclamando, essa posição que você está aí falando que quer voltar, é isso que você está fazendo aí. Isso aí não vai levar a nada não, você está se prostrando aí. Levanta e
Jeremias, no capítulo 12 de Jeremias, ele falou para Jeremias: levanta-te e põe de pé, eu falarei contigo. Amém? Deus não fala com ninguém que está prostrado. Deus não fala com ninguém que está sentado. Deus não fala com ninguém que está desanimado. Deus não fala com ninguém que está querendo voltar, que está querendo retroceder. Deus fala com aqueles que estão de pé, porque o que está de pé é aquele que está na sua presença. É esse que Ele quer. Então Deus quer que hoje você seja essa pessoa que vai estar de pé na presença do Senhor, que vai estar firme na presença dEle, para que Ele possa falar contigo. Hoje eu só vou falar contigo se você se levantar. Põe de pé. Isso é um chacoalhão. Chacoalhão que eu falei aqui é esse. É pegar quem hora tem que pegar e balançar. E o que aconteceu mais? Disse São José: levanta-te. Por que estás prostrado, desanimado, cabisbaixo, sentado, parado, braço cruzado, não sei o que mais lá, está no lado. Agora é a hora do lado. Desanimado, prostrado, cruzado, braço cruzado, derrotado, não, derrotado jamais. Está amarrado, lado. Do lado. Misericórdia. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Cabeça baixa, cabeça baixa, tem gente que está assim, prostrado sobre o rosto, ó. Cabeça baixa. Aí diz aqui no 11: Israel pecou e até transgrediram o meu conselho que eles tinham ordenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então vejam bem, tudo aquilo tinha acontecido por causa do pecado. Tinha uma pessoa que estava no pecado no meio daquele grupo. No meio daquelas pessoas que foram à batalha com Josué, para lutar contra o menor inimigo que não venceram, foi porque tinha um que era o Acã, que estava no pecado no meio daquele grupo. Não era nem Josué. Não era nem Josué. Por isso que ele não entendeu, ficou sem entender. Mas isso quer dizer que onde tem pecado, não se vence. Se eu tenho um pecado em mim, eu tenho que arrancar, senão eu nunca vou vencer. Se você tem pecado contigo, você tem que arrancar ele, porque com o pecado ninguém vence por menor que ele seja. Nem eu nem você vamos conseguir vencer se não for arrancado. Então é isso que Deus quer que nós estejamos entendendo. Seja lá qual for a raposinha, foi uma coisa pequena. Pecado não tem tamanho. Tem pecado grande, pecado pequeno, é pecado. Então, seja qual for o tamanho que aparenta ter, nós temos que arrancar para sermos aqueles que vamos combater não só o pequeno problema, mas seja até o gigante, e nós vamos ser aqueles que vamos prevalecer, em nome de Jesus. Amém? E Deus falou para ele: olha, Josué, o problema é esse. Sabe qual é o motivo? A maldição sem causa não se cumpre. Essa maldição que aconteceu com vocês é porque tem uma causa, tem um motivo. É uma pessoa que está no meio de vocês, que está no pecado, e por isso vocês foram vencidos. Porque basta ter pecado em um, os outros também não vencem. Se todos tiverem pecado, também não vencem, piorou. Mas isso quer dizer, se tiver um significado aqui, se tiver pecado, naquele meio não se tem vitória. Então por isso que temos que buscar: Senhor, arranca todo o pecado da minha casa, arranca todo o pecado que está no marido, arranca o pecado que está no filho. Senhor, faz essas pessoas chegarem, reconhecerem, faz essas pessoas se arrependerem, faz essas pessoas, meu Deus, Pai, se colocarem dentro de ti, porque só arrancando o pecado dali que você vai ter vitória. Só arrancando o pecado que a vitória chegará completa naquela casa, naquele lar. Não vai ter vitória ali com o pecado, não vai ter vitória ali com gente pecaminosa, com gente andando no pecado. O teu grupo vai ser um grupo que não vai ter vitória. Por quê? Porque tem pecado no meio. Você vai ser aquela pessoa que vai ser enviada por Deus para arrancar aquele pecado que está em teu meio. Eu sei que todo pecado tem que sair dessa casa. Eu sei que todo pecado tem que sair desse grupo, porque está escrito na palavra do Senhor.
Eu não posso por mim mesmo arrancar, mas eu tenho um Deus que é poderoso, que é forte, e Ele pode ser aquele que vai fazer essa obra através da minha busca, da minha dedicação, da minha santificação, porque você sabe que ainda que o teu marido esteja no pecado, ainda que a tua esposa esteja no pecado, a Bíblia diz que a mulher santa santifica o seu marido. Se você santificar-se, se você buscar a Deus, se você se envolver com Deus, através da tua santidade, o teu marido será santificado. A esposa será santificada. E santificado, o pecado será arrancado. É você que tem que ter essa atitude. Somos nós que temos que ter essa atitude na nossa casa, para que o pecado seja arrancado lá do meio. Não é com as próprias mãos que você vai arrancar o pecado. Não é com as mãos que nós vamos conseguir arrancar o pecado da nossa casa, ou o pecado que seja até nós que esteja. É com a santidade que o pecado será removido, porque ele diz que a mulher se santificando, ela tem esse poder de santificar até o seu marido através da santidade dela. E vice-versa. Santificar a esposa através da santidade dele. Então é a santidade que vai arrancar o pecado da tua casa. É a santidade que vai arrancar o pecado da minha casa, da sua casa, da casa de cada um de nós que estamos aqui dentro. Não vai ser outra coisa, não. Não vai ser aquilo que você faz que vai arrancar o pecado. Não vai ser da forma que você acha que vai arrancar o pecado. Vai ser da forma que a palavra de Deus diz. Porque Deus deu um exemplo para o Josué. Josué tem pecado lá no meio. Vocês não vão vencer se continuarem assim. Vocês vão voltar e vão perder de novo. Mas se arrancar o pecado, vocês vencerão. E ele deu a dica como que arrancaria o pecado. E quando arrancou, eles venceram. Eles venceram. Você também vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Que dica foi que ele deu? Diz aqui assim: os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Giraram as costas diante dos seus inimigos, por conta estão amaldiçoados. O pecado amaldiçoou. Não serei mais convosco, se não, olha, Deus não pode ser comigo, nem com você, nem com ninguém, se não desarraigares o anátema do meio de vós, se não for arrancar o pecado do meio de nós, que Deus não pode ser conosco. Uma coisa séria. E ele diz aqui, agora, olha, é isso que você tem que fazer, Josué. Você, João, é você, eu, qualquer de nós, quer arrancar o pecado? Versículo 3. Levanta aqui. Depende de nós, tem que levantar na presença do Senhor. Fica aqui, fica de pé. Levanta e faz o quê? Santifica. Primeiro nós temos que nos santificar. Se nós nos santificarmos, vamos santificar o povo. Porque assim a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. O marido santo santifica a esposa. Se nós tivermos santidade, vamos santificar o nosso povo. Então ele diz: primeira coisa, você que tem que se levantar. Levanta, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos, até que tireis o anátema no meio de vós. Enquanto o pecado não for arrancado, nós não vamos ser aqueles que vamos prevalecer, vamos ficar em pé. Mas se nós formos daqueles que vamos santificar, o anátema não vai ficar. O anátema arrancado, ele diz que aí sim as vitórias chegarão, as bênçãos chegarão, as promessas nos alcançarão e com certeza vamos receber tudo aquilo que buscamos em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga eu creio. Pode aplaudir o Senhor bem forte?